Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º Congresso Jurídico Científico e 16ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Estamos no nosso primeiro dia de trabalhos da Semana Jurídica e para a presente conferência, Século Novo, Direito do Trabalho Velho, nós teremos a palestra do Dr. Marcos Neves Fava. Dentro de instantes eu passarei a ler o seu currículo. Quero agradecer a presença da professora Erotilde, professor Davi. Muito obrigado pela presença, por prestigiar nosso evento. E o professor Marcos Neves Fava tem aqui um brevíssimo currículo. É doutor e mestre em Direito do Trabalho pela USP, juiz titular do trabalho da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo. Distrito Policial. Exatamente. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e professor de Direito do Trabalho da GVLOL, da Fundação Getúlio Vargas. Bom, e quem quiser consultar aí o currículo Lattes do professor, deve ter mais de 100 páginas, muito provavelmente, né? Fiquem à vontade. Sem mais delongas, porque eu particularmente tenho certeza que todos vocês estou muito, mas muito curioso para ouvir a conferência do professor sobre esse tema, né? Um tema que nos leva a refletir sobre os grandes desafios que estão colocados para o direito do trabalho na atualidade. Quando eu digo na atualidade, é nas últimas semanas mesmo, né? Porque a cada semana tem uma novidade, infelizmente, não muito boa. Mas, enfim, passo então a palavra já desde pronto, agradecendo muito a conferência do professor, que é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheço, e vocês vão conferir isso dentro de instantes. Um grande jurista, mas também um grande orador e um grande professor, né? E, portanto, para nós é um motivo de orgulho, é uma honra mesmo contar mais uma vez com a presença de Vossa Excelência aqui na nossa escola. Seja bem-vindo e fique à vontade, professor. Muito obrigado, professor. É muito difícil continuar agora, depois desse exagero na apresentação. Tem que acreditar da sua delicadeza excessiva e logo verão todos que é uma deslavada mentira. Mas eu me preocupo. A oportunidade de estar num evento como a Semana Jurídica é para mim muito valiosa. Eu tenho a convicção de que todos nós vivemos deste exercício, que é o exercício da reflexão e do estudo, desde os bancos escolares até o resto da vida, porque mexemos com o direito. Se fôssemos jogadores de futebol do Flamengo, nos aplicaríamos em outras modalidades de prática, para poder manter o trabalho em dia. A nossa modalidade de preparo para o trabalho é o permanente estudo e a permanente reflexão. Então, esse tipo de evento é, para mim, o núcleo de toda a atividade que a universidade propicia, quando a gente para um pouco das aulas regulares, das tarefas regulares, e reserva uma semana para reflexão. Por isso, muito me honra e a minha responsabilidade é muito maior por conta deste convite, e eu digo desde logo que estou muito feliz em poder atendê-lo e ansioso para ver se essa reflexão pode colaborar para que a gente mexa um pouco nesses conceitos do direito do trabalho que já tem alguns séculos de existência. Então, a proposta é, na verdade, procurar novas perguntas a partir da pergunta do tema, que é Novo Século, Direito do Trabalho Velho. E para isto, a gente deve começar no começo. E eu acho que o começo é na era paleolítica. O homem, quando era nômade, vivia, as tribos viviam nômades pelo mundo, fugindo das intempéries e correndo atrás de comida, protegendo-se do inverno rigoroso, indo então para o centro da terra. Quando esquentava demais, voltava para o sul e assim por diante, escapando dos bichos. Defrontava-se com outro grupo de homens, eles lutavam até a morte, e aí quem morria era comido por quem ganhou a luta, e a vida seguia. No Paleolítico nascem as ferramentas, né? E com elas as armas. A partir daí, o homem que subjuga o outro
ao invés de comer desde logo, come aos poucos. Exige que ele preste serviços, né? E escraviza o homem que perdeu a batalha. Então as tribos passaram a ter, e com o tempo isso estabeleceu até a razão deles deixarem de ser nômades, né? Porque passaram a ter escravos que faziam por si aquele trabalho de procurar alimento, de lutar com os bichos, de defender a tribo no ataque de uma manada, por exemplo, de animais pesados, etc. Essa figura, sem nenhum romantismo, sem nenhuma seriedade com a história, vai traduzir-se na Revolução Industrial pela figura do emprego. Não mais, claro, tão escancaradamente como um escravo e um dono, mas a mesma relação de alguém que deve subjugar-se ao outro, porque outra alternativa não tem. Então, o emprego é a alternativa da falta de alternativa. Ninguém é empregado porque quer. Sim, quando a gente diz ninguém, tem dois que gostam disso, mas aí por um desvio. O camarada não diz, eu tenho uma fortuna e eu vou trabalhar no banco 6 horas por dia porque eu acho que o trabalho dignifica o homem. Não faz isso. Faz ser de empregado porque não tem outra alternativa. Aqui, na região do ABC, existem várias negociações históricas para a construção dos planos de PDV, etc. E quando, do nosso conhecimento, os sindicatos são instados a participar disso, a preocupação é esse camarada está preparado para sair daqui, porque 100% dos que saem com uma bolada um pouco mais rechonchuda de dinheiro vão se tornar empresários. Ninguém fica empregado porque quer. Não é? Essa figura é a falta de alternativa, que decorre de um só fundamento. Eu não tenho meios da produção. Logo, eu preciso aderir a alguém que tenha os meios da produção para poder, com isso, vender o meu trabalho e obter o meu sustento. Então, a mesma figura que a gente vê nascer lá na escravidão, ela se consagra na Revolução Industrial. É o emprego, é o centro, a figura central do capitalismo. Fala-se muito mal da justiça do trabalho, injustamente, mas fala-se muito mal da justiça do trabalho, e de vez em quando este mal trata com uma relação menos importante, porque é a relação do trabalhador e tal. É curioso que na nossa prática judiciária, na mesa há 3 juízes e um advogado trabalhista, ela mostra o contrário. Cada vez mais a gente está lidando com todo tipo de pessoa, não é mais só o operário, só o empregado, só o pedreiro que vai à justiça do trabalho. Aliás, eu diria bem pelo contrário. Quem tem aparecido lá é gente um pouco de outra qualificação social e econômica. Mas a questão pode-se dizer o que for da justiça do trabalho, menos que ela lida com um objeto desimportante. Por quê? Porque 2/3 ou mais da sociedade são empregados, né? E, portanto, dependem disso para a sua subsistência. Essa figura do emprego, ela aproxima 2 atores inaproximáveis. Eu diria que é um pouco parecida com o casamento, né? Ela junta 2 que querem o oposto. Os humoristas brincam com o casamento, dizendo que se fossem iguais os propósitos, ambos os noivos se vestiriam da mesma forma. Mas, em geral, o homem está de preto e a mulher está de branco, o que já revelaria que cada um tem uma perspectiva diferente daquela sociedade que está por inaugurar-se. Qualquer sociedade resulta da afinidade de propósitos. A relação de emprego não resulta, como contrato, da afinidade de propósitos. Nós ouvimos todos os dias o contrário, mas é mentira. O que o ator empregador da relação de trabalho quer pelo menor preço, obter a maior quantidade de serviço do empregado. E o que o empregado quer pelo maior preço, fornecer ao empregador a menor quantidade de serviço possível. Um quer o oposto do outro. E esse oxímoron, essa figura de oposição intrínseca que não se aproxima, ela se estabelece porque a sociedade é dividida em 2 classes. Eu tenho uma filha que, lamentavelmente, serve ao capital, ela é executiva de uma multinacional, está bem, mora no exterior e tal, e uma ocasião por telefone para ela: você trabalha para o capital ou para o trabalho? E a resposta dela foi: ainda existe essa divisão? Ao que eu concluí, para o capital, né? Porque quem nega essa divisão é o capital, não é o trabalho. Ele não tem outro jeito. O trabalhador sabe que há 2 classes e a que classe ele pertence. Perceba a diferença. De um lado, o camarada detém
dos meios da produção. Do outro lado, o camarada não detém nada. Não tem nada, é um despossuído. Este que detém, por deter, delibera sobre a riqueza social. Qual a classe que domina, por exemplo, a Constituição e o funcionamento do Congresso Nacional? Agora, nos jornais de ontem e de hoje, manifestação do presidente Temer, dizendo a restrição dos benefícios às empresas vai ter que esperar um pouco na reforma. Isso ele disse um pouco depois daquela frase em que no Brasil há gente diferente de nós, há também pobres. Primeiro, vamos cortar a Previdência. Primeiro, vamos congelar os salários. Primeiro, vamos estabelecer teto para os gastos públicos sociais. Depois a gente vai ver se a desoneração da folha de pagamentos, que está beneficiando as empresas faz mais de uma década, pode ou não ser mexido. Percebe? Quem delibera sobre a riqueza nacional é o capital, que é o que detém o meio da produção. O trabalhador, neste esquema político, é um alienado. Ele não consegue ter força muito superior a de 120 milhões de avos de voto na hora que ele vota para escolher alguém para governar um município, ou governo estadual, ou a União. Por fim, este que detém os meios da produção, que detém o comando político da sociedade, opta. Ele opta por tudo. O que eu vou produzir, se eu vou produzir, onde eu vou produzir, de que forma eu vou produzir. São Bernardo passou, há um tempo atrás, por uma perda que foi a fábrica da Ford saiu daqui para ir para a Bahia. Naquela ocasião a gente viu vários estados brasileiros de joelhos pedindo à Ford que se instalasse no seu território, para gerar empregos, evidentemente, e aí cada um dava um lance maior, isenção de IPTU por 100 anos, redução do ICMS, isenção de não sei o que e tal. A guerra acabou com a Bahia. Quem optou ir para a Bahia? O capital. E por quê? Entre outras razões, porque as condições de trabalho asseguradas pela luta sindical aqui eram muito favoráveis ao trabalho do que são na Bahia. Naquela ocasião, o piso da fábrica equivalia a 2 salários e um pouquinho, mínimos, e quando os operários chegaram a... Não, beleza, a Bahia é linda, né? A única vantagem, mas quando chegaram lá em Camaçari, o piso passou a ser 1 salário mínimo. Uma cláusula histórica que os sindicatos aqui asseguram, importantíssima para o empregado da indústria. O vitimado de doença ou acidente profissional, incapacitado em razão disso, tem estabilidade no emprego. Estabilidade é garantia permanente no emprego. A cláusula convencional não existe para os operários da Ford na Bahia, não existia em Camaçari no ano da troca. Então, o capital opta. O empregado, a última opção que ele faz é trabalhar, né, ou não trabalhar, é empregar-se ou não se empregar. Se ele quiser ir para o crime, é a última opção que ele fez. Se ele quiser viver decentemente, ele não tem mais nenhuma opção. E aí aparecem uns papéis cínicos, como, por exemplo, aparece até hoje. Desde 1988, vocês sabem, o Fundo de Garantia é um sistema obrigatório. Em toda reclamatória trabalhista, a gente pega a defesa e vem lá, termo de opção pelo Fundo de Garantia. Ele não opta nem isso, mas ele assina um papel lá de opção, termo de opção pelo Vale Transporte. Quando a gente sabe que a realidade crua da vida o capital diz, aqui a gente não dá Vale Transporte, faz favor de assinar esse papel que já tem um X em não quero o benefício do Vale Transporte. O trabalhador não opta em nenhum momento da relação contratual, antes dela iniciar-se menos ainda, e depois dela terminar, desde que completamente indenizado, ele recupera a sua capacidade de tomar alguma opção, se é que ainda há tempo de tomar qualquer opção. Essas duas figuras que separam o mundo, né, em duas classes, uma que tem pouca gente e muito dinheiro, a outra que tem muita gente e nenhum dinheiro, é que exige o surgimento do direito do trabalho. O direito do trabalho surge na Revolução Industrial para que uma não mate a outra. E não porque é preciso preservar a outra, é porque se matar a galinha dos ovos de ouro, não tem mais os ovos de ouro. Então é preciso garantir minimamente a capacidade de reação do trabalho para que ele não seja extinto, porque senão ele será extinto. Posso dar um exemplo europeu, que é bastante chique. Faz 5 anos, um site de empregos na evoluída Alemanha oferecia uma vaga de trabalho para secretária executiva bilíngue, alemão e chinês, preço máximo 10 euros por hora. Aberto o leilão por 24 horas, 72 horas, cada candidata, era um posto feminino, apresentava o seu currículo e dava o seu lance. Eu faço esse trabalho por R$ 9,90.
ou por 8, ou por 7. 72 horas depois, terminado o leilão, tranca o site e vê qual é a melhor oferta e o empregador contrata aquela que fará por 1, ou por 2, ou pelo melhor lance. Ora, se nós não temos nenhum tipo de controle do direito sobre isso, né, é essa a regra que vale. Se houver alguém que está tão desesperado que faz por 1, o empregador contratará por 1. Ainda que 1 seja, por exemplo, 1.800 avos do salário mínimo brasileiro hoje. Ele vai receber isso, porque se a liberdade contratual prevalecer, a parte mais fraca submete-se integralmente à vontade da parte mais forte. Direito do trabalho, portanto, ele não chama de direito do trabalho, senhores, à toa. Não é direito da relação de trabalho, não é direito do contrato de trabalho, não é direito do capital, é direito do trabalho. São dois polos, capital e trabalho, o direito é do trabalho. Ele serve para a proteção do trabalho e não para a proteção dos dois atores da relação. O outro ator não precisa de proteção. Por isso não merece atenção do direito do trabalho. Ele merece a conceituação e o rol de obrigações que ele tem que prestar para a garantia da proteção do trabalho. Há um vício nisto que é preciso reconhecer. O primeiro, talvez um conjunto de vícios. O primeiro, a proteção é só do emprego e não só do emprego que os homens vivem. Há muitas outras formas de trabalho humano que mostram essa diferença de poder entre quem contrata e quem é contratado, mas ao mesmo tempo não recebem essas formas a mesma proteção ou proteção semelhante à do emprego. Alguns autônomos, né, que por conta de determinadas características daquele ramo de negócio, é comum que a contratação seja feita mesmo por autônomos. Não estou me referindo à fraude nem à informalidade. O autônomo, pessoa humana, né, também mereceria alguma proteção que o direito do trabalho só transversalmente atinge, mas não atinge na sua proteção mais autêntica. Segundo vício, o direito do trabalho não enxerga distinção no caso da proteção do empregado. Então, rigorosamente, todos os empregados são protegidos, mesmo das menores empresas. Veja isso não é um paradoxo. Eu posso exigir o mesmo cumprimento da lei da Volkswagen e da oficina do seu Antônio, que conserta Volkswagen, velho em geral, que não é mais uma concessionária. Enfim, intervalo de refeição, proteção à saúde, todas as regras de trabalho exigidas com o mesmo rigor, das empresas grandes, das médias, das pequenas, das que têm dinheiro, das que não têm dinheiro. Segundo ou terceiro vício, qualquer que seja o empregado. Então, se é um operário do chão da fábrica, o porteiro, o vigilante, o faxineiro, que trabalha com o ascensorista, o diretor da companhia. Todos fazem jus ao mesmo grau de proteção. Excepcionalmente, a jurisprudência, olha, neste caso, um altíssimo diretor, etc., não merece a proteção. Eu diria, data máxima vênia, é um equívoco. Por esta razão, é um equívoco. Veja, conhecer os seus direitos é um caminho para a libertação. Não garante a salvação. Não garante. Mas senão a gente poderia dizer que o fato de você saber direito tornaria um assalto menos grave do que é para a pessoa comum que não sabe direito. Porque quando o cara mostrasse o revólver para você, você se anteciparia dizendo, 157 do Código Penal. Eu sei do que se trata, mas não adianta nada, eu sou vítima do roubo da mesma forma. Então o camarada dizer que está no alto da hierarquia da empresa. E por isso ele sabe, ou, o que a gente escuta quando o pobre do reclamante é advogado, sabia o que estava assinando, portanto, um picareta de má fé, porque vem aqui agora reclamar. Volte para o conceito inicial. Quem não tem domínio dos meios da produção não opta. Se não opta, não adianta dizer mais você sabia. Pedro Boy, eu sabia, mas eu não escolhi, porque não tem uma outra opção. Meu velho pai, agora está ficando um pouco velho, é da educação, dirigiu escolas a vida inteira. Depois de aposentado, não estava mais trabalhando em escola, o convidaram. Aí ele disse, pô, eu estava morando em Atibaia. Perto de Atibaia, um amigo lá velho disse, olha, eu tenho uma faculdade privada, queria que você viesse dirigir aqui a faculdade para mim e tal. Aí meu pai me ligou, ele cobra sistematicamente todo o investimento que fez na minha educação, disse, olha, calcule aí para mim quanto é que ele tem de economia, porque eu estou aposentado e não quero ser registrado. Aí eu vou dizer para ele, olha, você me ofereceu 10, por exemplo, e eu vou querer 15 porque eu quero 100 registros. Calculei os encargos,
Eu, obedientemente, calculei. Depois de uns dias ele me falou, rapaz, fiquei surpreso, porque a primeira coisa que meu amigo falou assim, você sabe que é sem registro. Aí, o fato dele saber as consequências de ter registro ou não, dá a ele alguma opção? Nenhuma opção. Ele adere, é a última opção. Ou não adere. Aceita ou não aceita. Se depender disso para sobreviver, nem a opção de não aceitar não tem, porque terá que aceitar de qualquer forma. E isto, na minha leitura, data máxima vem de quem pensa o contrário. Vale para o menor cargo da companhia, como vale para o maior cargo da companhia. Eu diria até com mais gravidade, o maior cargo da companhia, porque o sofrimento é dobrado. Além de tudo, sabe do que está acontecendo. Então, o caso dos executivos que emitem notas fiscais como PJs por conta de uma imposição do negócio, uma imposição do capital. Não é uma opção. Se um cara se beneficiou. Não é uma opção. Ainda que ele tenha aproveitado alguns benefícios, isto não é uma opção. Opção seria livre. Então, vamos para a Dinamarca. Pleno emprego. Tem ideia que seja um pleno emprego? Está na Constituição. Uma vez tentei trocar de casa. Tem um site que faz isso. Chama-se Home Exchange. Você se inscreve ali e oferece a sua casa para trocar com uma... minha mulher que vem dessa notícia. A gente, infelizmente, não deu certo. Porque é você deixar a chave embaixo do tapete, marca a data, você vai para a casa dele, ele vem para a sua casa, pega a chave, entra, toma conta da sua casa naquele período. É uma troca de casa. E por conta disso, eu acabei conhecendo professores da Dinamarca, trocamos correspondência. E eles não acabaram não vindo para casa, mas contaram que estavam fazendo uma viagem de 11 meses pelo mundo. Eu disse, o que é isso? Ano sabático? Eu disse, não, nós pedimos demissão da universidade. Puxa, e o retorno? O retorno, me disse, ele tomar na pré, a gente se reemprega na universidade. Isso é o pleno emprego. Eu posso sair agora, que eu não quero mais trabalhar, passo 7 meses, 8 meses, 11 meses. E quando voltar, eu tenho um emprego. Não é aquele emprego, mas outro emprego na universidade, com o mesmo padrão, sem nenhuma expoliação. Vivêssemos nós na Dinamarca, além de poder trocar casa com um brasileiro da América do Sul, não sofreríamos a falta de opção. Hoje, na conjuntura brasileira, qualquer que seja o grau do empregado, ele está sob imposição do contratante. Qualquer que seja a imposição. Desde uma simples renúncia por X do vale-refeição, do vale-transporte, que é legal e não vale-refeição, até o sistema de remuneração, que pode ser emissão de nota fiscal, contrato de pessoa jurídica. Meu sogro, eu tenho 2 filhos. Aliás, eu estou colecionando mais, né? Mas o padrasto da minha mulher, que faleceu recentemente, era médico, enfrentou um processo judicial gravíssimo, porque o hospital o contratava como PJ. Ele era o diretor de neonatal, né? Pediatra neonatal de um hospital, por acaso aqui no ABC. E ele, como PJ, contratava outras PJs, que eram os plantonistas do hospital. Bom, um desses meninos deixou morrer uma criança por inépcia, por imperícia, e aí o processo criminal acabou nele, porque em tese ele é o dono da empresa que contratava o médico que prestava o serviço para o hospital. Porque ele quis? Não, porque ou ele aceita isso, ou não tem outro meio de opção. Então, aí, o direito do trabalho protege qualquer empregado e protege qualquer empregado de qualquer empresa. Não interessa o porte, nem a sua capacidade. Última frase sobre esse tema. E o direito do trabalho protege qualquer empregado em qualquer empresa apenas porque esta relação pode judicializar-se. Em latim é voltor a firma no pau. É isso que estabelece a sindicalização, diz os americanos, né? A garantia de acesso a algum direito. Porque não basta só estar previsto. Veja o que acontece com a legislação civil, né? O Código Civil é escrito a partir do que a gente vê no mundo. Como é um contrato de locação, o locador entrega, o locatário pega, tem que devolver, recebe o preço. Isso é uma descrição. Direito de trabalho não é assim. Direito de trabalho olha pela janela e vê jornada de crianças 14 horas por dia. Não pode. Não é proibida a jornada superior a 12 horas. Como é que o direito do trabalho, então, se impõe? Pela possibilidade de judicialização. Quando se faz essa canalice que o governo liberal, e eu fico feliz, transitório, que hoje comanda o Brasil, fez com o orçamento da Justiça do Trabalho na virada do ano, está fazendo na virada do próximo ano, acontece, ele importa, e isto importa, o fechamento da Justiça do Trabalho em termos efetivos
e, portanto, a retirada desse elemento fundamental para a eficácia do direito do trabalho. O direito do trabalho não se garante como um direito enunciado, ele se garante como um direito judicializado. É a jurisprudência do trabalho que indica ao empregador qual é a forma mais segura que ele tem de optar pelas suas estratégias administrativas sem se arriscar a uma condenação. Quando, não sei se todos sabem do que eu me refiro, a Justiça do Trabalho teve um orçamento reduzido em 90% nos investimentos e em 30% no dinheiro de manutenção. A gente não tem dinheiro para consertar impressora, para mandar notificação para o réu vir à audiência. Em 2016 foi assim. Em 2017, com a PEC 241, será pior, porque aí será esse orçamento por 20 anos, como todos sabem. Aí o presidente diz, não, 20 não, 10. Fecha-se a porta, não da Justiça do Trabalho. Ficaríamos nós todos felizes aqui, os três, menos o Mauad, porque iríamos com uma aposentadoria e com vencimentos integrais, etc. E tal. Agora, e o que é que se faz com o direito do trabalho, que não existindo a possibilidade de judicialização efetiva, ou, sem nenhum desrespeito, enfrentando uma judicialização como é a justiça comum, ele teria qual eficácia? Nenhuma eficácia. Nós temos um processo, não sei se o Davi tem, mas tenho certeza que o Erotilde tem, uma ação coletiva da AMAC de 97, que questionava a correção da tabela do imposto de renda, de 98. Ganhamos a liminar. Essa matéria já foi decidida contra nós no Supremo. Acontece que a nossa sentença não foi prolatada ainda. O processo está na conclusão, para o julgamento na Justiça Federal, desde 1998. Parece que isso é ordinário na Justiça Federal. Como é que eu posso, nesse ambiente, dizer, olha, eu tenho um direito aqui, o direito do trabalho, e ele será exigido judicialmente com essa espera, se fosse um direito que enfrentasse os mesmos mecanismos da justiça comum. Então, o direito do trabalho protege aquela figura, né, específica da relação, que é a relação do emprego, e depende da judicialização. Sobrevém primeira parte do nosso tema, a globalização e o século novo, que é uma palavra que é tão sem significado como se tornam as palavras repetidas de modo vão. Globalização pode ser qualquer coisa, eu vou usar globalização com um sentido, é o resultado da velocidade. A velocidade na comunicação modificou o mundo. Lembra da música do Gilberto Gil? Parabole, Camará? O que antes era distante, agora é próximo. Leva o tempo de um raio, bonito verso, né? Tempo que leva a rosa para ajeitar o balaio, quando percebe que o balaio vai escorregar. Obrigado. Antes, terra era grande porque o mundo era pequeno. Hoje, ao contrário, a terra é pequena porque o mundo é grande. A velocidade é o símbolo que eu quero fazer para qualificar a globalização. Esta velocidade encurta as distâncias, torna o mundo um só mesmo. O que era impossível pensar nos anos 50, hoje o empresário faz com a maior facilidade. Tira a fábrica de São Bernardo e põe na Bahia, como tira a fábrica de São Bernardo e põe na Argentina, ou põe na China. Ou não ponho, e só carimbo o que eu produzo, porque é fabricado na Índia, embalado nos Estados Unidos, carimbado no Brasil e vendido para a Europa. Então, o mundo virou um pequeníssimo espaço em razão da velocidade da comunicação. Esse é o sentido da globalização. E a velocidade da comunicação tem um outro desdobramento, a evolução tecnológica. Então, algo que necessitava gente, agora não necessita mais gente. A gente está eliminando definitivamente fartíssimos postos de trabalho. A Gillette tem uma fábrica em Betim, perto, na grande Belo Horizonte, que abastece com aqueles refis de aparelho de barbear. Eu disse para a Letícia, minha filha, ontem, que aquilo chama lâmina, é Gillette. É uma Gillette, não é uma lâmina, não, é uma Gillette. Lâmina. Dessa marca eu nunca comprei, lâmina. Eu comprei a Gillette. Então, a Gillette, fabricada em Betim, abastece o mercado da América Latina toda. Essa fábrica tem 16 operários. Considerando as férias regulamentares de todos e que ela funciona em 3 turnos ininterruptos. Manhã, tarde e noite. 16. Isso é um efeito que eu quero chamar para vocês globalização. O encurtamento dos postos de trabalho não é provisório, é definitivo. Não é relativo, pequeno, é abissal, é magnífico. Acaba com 2/3 do trabalho realizado. Em São Paulo há alguma resistência, no Brasil há, e esse é um comando constitucional, mas vejam, frentistas de postos de gasolina, cobradores de ônibus, postos que
rigor, deixarão de existir e as pessoas continuarão com essa mania de ter fome, de querer casa para morar, etc., apesar da globalização impor essa modificação. Ora, a que leva essa globalização? A ideologia da globalização leva àquela mentira de que, aumentado o bolo, todo mundo vai poder se alimentar melhor. A realidade da globalização é bem perversa. Aumenta assustadoramente a miséria no mundo. O mundo no século XXI não poderia ter fome, gente. A gente tem mecanismos suficientes para que a produção de alimentos do mundo atinja todos os seres humanos do mundo, e a gente tem cada vez mais populações, ou maiores populações, com fome. Não estou falando aqui de condição decente de vida, estou falando de não ter 3 refeições, 2 refeições por dia. A palavra central é concorrência. Então, juntamos os 2 pontos agora. A relação de direito do trabalho, olhando o emprego, pensada para o século XVIII, Revolução Industrial, enfrenta um ambiente, em razão da globalização, de uma concorrência atroz. Por isso é que uma camiseta é fabricada na China e chega aqui na 25 de março por R$2, enquanto que o industrial brasileiro, se for confeccionar lá mesmo, na 25 de março, pode ser que gaste R$3 para a sua produção. Como é que o direito se vira com isso? Há uma frase antiga de um jurista uruguaio que diz: quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. O que é que o direito faz com isso, com essa relação? Ou, talvez uma pergunta anterior, o direito pode fazer alguma coisa com isso? Ou não tem que fazer nada e a gente apenas usa o mesmo direito para continuar tutelando essas relações que, em razão da globalização e do avanço tecnológico, estão se modificando. O que eu queria lhes apresentar, nessa terceira parte do que eu estou repetindo, é que novidades há no mercado de trabalho por conta dessa nova configuração mundial do século XXI. Não todas, a gente não teria tempo para isso, mas algumas que me parecem interessantes, provocativas para a figura da relação de emprego. Então, o que eu estou querendo aqui é que você reflita sobre o direito do trabalho que a gente estuda aqui na faculdade serve para isso? Então, vamos lá. Primeiro caso, contratos estimatórios. Normalmente isso é chamado, é usado há muito tempo, está regulado pelo Código Civil 534, é usado pelos vendedores de carro. Pelo contrato estimatório, o proprietário do bem móvel entrega o bem para o outro, que é o consignatário, que tem um prazo para vendê-lo. E se o vender bem, se não o vender, devolve para o proprietário. Ótimo. E a relação de trabalho? Eu pergunto, haverá responsabilidade do dono do bem pelas obrigações trabalhistas do consignatário para com seus empregados? Suponha que o bem seja um veículo e que o vendedor, o consignatário, seja uma loja de venda de veículo. Ele vai ter empregados vendedores. Ele apanha o carro em consignação, fica lá na loja dele durante um tempo, vendeu, ele fica com o dinheiro do lucro, não vendeu, ele devolve o bem. Seus empregados têm alguma relação com o consignante ou com o dono do patrimônio? Do ponto de vista do direito civil, nenhuma. Aliás, eu posso descontar uma experiência do 99 táxi, não sei se conhecem, rodou pelas redes sociais, essa sentença do cível. Uma senhorinha comprou, uma jovem mulher lá, uma senhora, comprou uma viagem de táxi pelo 99, um sistema de chamar os táxis pelo... Quando o fulano estava se aproximando, ela recusou, disse: não quero mais, desisto da corrida, com a possibilidade do direito do consumo. O motorista ficou bravíssimo e externou educadamente a sua sensação, começando por sua vaca. Né? E aí a mensagem só ia daí para baixo. Porque como o consumidor recebe o telefone do motorista, o motorista recebe o telefone do consumidor. Aí esculhambou a mulher lá por e-mail, a mulher então processou a empresa, 99 táxi. O juiz do cível disse: a empresa não tem nenhuma responsabilidade porque ela não fez nada. Alguma responsabilidade terá o motorista em relação a isso. Do ponto de vista civil, portanto, se a gente usar a mesma lógica, o dono do automóvel não vai ter nenhuma responsabilidade para com as obrigações empregatícias dos vendedores que estão vendendo o quê, hein? O seu automóvel.
por interposta pessoa, que é o consignatário, mas estão vendendo o seu automóvel. Se eu pensar isso em grande escala, eu posso pensar que a fábrica de carro é o consignatário, que coloca esses veículos à venda por meio das lojas e que, portanto, lava as mãos quanto às obrigações daqueles que estarão, ao fim e ao cabo, trabalhando para si, vendendo o seu... Porque a fábrica que fabrica e não vende, meu amigo, pode fechar. Tem que fabricar e tem que vender. Não é só fabricar e só vender. Este é um contrato. Segundo tipo de contrato que a modernidade trouxe, e o exemplo é muito fácil para todos nós. Shopping Center. Shopping Center é um contrato que revoluciona a ideia de contratos bilaterais. É um contrato multilateral, então todas as lojas aderem às obrigações semelhantes e que, portanto, gera uma unidade econômica. O shopping precisa ter resultado positivo para que todas as lojas tenham resultado positivo. Não adianta uma loja vender com lucro se o resto do shopping ficar caído. Já viu? Em geral, uma praia assim, né? Um camarada, vamos juntar as duas histórias, o camarada pega um PDV na Volkswagen e abre uma cafeteria num shopping de praia. Ele dura um verão, né? Porque ele não tem nenhuma preparação para ser empresário e acaba. E aí você vai no shopping de praia depois em março, 2/3 das lojas estão com a porta fechada assim, você não volta mais, porque aquilo é um shopping caído, não serve. O shopping tem, seja honesto, uma unidade econômica, ainda que a propriedade não seja unívoca, há uma unidade econômica. Quando o shopping Iguatemi de Alphaville brilha, todas as lojas ganham com isso. E ele só brilha porque todas as lojas estão reunidas no mesmo objetivo. Este é um contrato típico da modernidade do século XXI, um contrato multilateral de coligação. Não há relação hierárquica vertical entre as empresas, mas há uma rede de interesses, portanto uma relação horizontal. Sim, a mesma pergunta, o que é que o direito do trabalho faz com isso? O shopping center responde pelas obrigações trabalhistas contratadas pelos donos das lojas com os seus vendedores e seus terceirizados, etc. Porque eu vou fazer a mesma indagação. O que está sendo vendido ali é um conceito comercial de shopping, não é uma camiseta Hering ou um tênis da Schublass, é um conceito comercial de shopping, é o que está à venda. Em geral, a gente nem vai mais na loja, né? A gente vai ao shopping. Você não vai mais na Centauro comprar shorts de corrida. Você vai ao shopping, por lá tem duas, aí você já olha o preço melhor. É isso que está à venda, e gente que trabalha ali, trabalha para isso, para este negócio, sem que seja possível, dentro da gramática do direito do trabalho vigente, qualificar essa relação e dizer a responsabilidade é subsidiária, é solidária, é indireta, é direta, etc. Termino com 3 outros mais modernos. O mais legal, Uber. Que relação há entre os motoristas do Uber e o Uber? Por paradoxal que pareça, os americanos disseram relação de emprego em 2 decisões, uma administrativa e uma judicial. E nós, com o nosso direito do trabalho, podemos dizer que o motorista do Uber é empregado do Uber ou não? Olha, com direito é legal que eu diga o que eu quiser, né? Então, eu, se receber bem para ser o advogado da empresa, eu diria o seguinte: não é empregado. Por quê? Trabalha quando quer e se quer, porque ele se cadastra no aplicativo, mas se ele não ligar o telefone, ele não trabalha. Segundo argumento, o carro é dele. Então, o risco é dele. O negócio, o risco não é do empregador, ele tem esse meio da produção. Terceiro e último, ele não está disponível para mim. Se eu precisar dele, ele não está disponível para mim. O empregado está sempre disponível. O empregado não ganha salário como o povo acha, o empregado não ganha salário para trabalhar. O empregado ganha salário para ficar disponível para o empregador. Tanto assim que tem ocasiões em que o empregado não trabalha e ganha. Né? Por quê? Porque ele ganha para estar disponível. Sim, mas e se o sindicato me pagar bem, eu tiver que defender que há vínculo de emprego que argumenta o seu uso? Ora, posso usar o argumento da subordinação estrutural. O que é que o Uber vende? Corridas de carro com motorista. Como é que ele pode vender corridas de carro com motorista se ele não subordinar motoristas e carros? É impossível. O fato do fulano poder disponibilizar-se a hora que ele quer, Marx já explicava lá no século XVIII. A multidão, ele chamava de o exército de disponíveis. Tem tanta gente precisando desse trabalho, que mesmo que 2/3 resolvam não acender lá o celular naquele dia,
Um terço restante ainda vai ter gente que não vai ganhar nada, porque não vai ter tanta chamada assim para o negócio. Agora, e se ele resolve entrar? Ora, se ele resolve entrar, quem cobra é o Uber. Quem estabelece o ganho do motorista é o Uber. Quem estabelece o modelo do carro, o ano do carro e as condições do veículo é o Uber. Quem diz como é que o motorista tem que se vestir é o Uber. Conhece mais subordinação do que isso? Capaz de você ver gente desuniformizada na Gol, né, que é uma empresa mais moderninha, mas um Uber você pega sempre igual. O motorista vestidinho, a balinha e a água disponíveis no banco de trás, o carro do ano X, não pode ser velho, preto, etc. Como é que o direito do trabalho resolve isso? Se a gente pegar o artigo 3º, uns vão dizer não há natureza não eventual. Outros vão dizer não há subordinação, porque se o empregado decide se quer trabalhar ou não, não há subordinação. Como é que o direito resolve isso no século XXI com a sua gramática do século XVIII? Dois últimos contratos para a gente trazer para a mesa. A Amazon tem uma companhia que se chama Amazon Mechanical Turk. Na internet é mturk.com, que é um site como o Uber. Quando o Uber se defende dizendo que não tem empregados, ele diz: eu não faço transporte de pessoas. Eu tenho um aplicativo de internet que possibilita que o usuário do veículo contate os motoristas só. Então, esse mturk faz a mesma coisa com todas as profissões. Então, ele cadastra prestadores de serviço de quaisquer áreas e um aplicativo disponibiliza isso para potenciais contratantes de qualquer área. Você quer, por exemplo, traduzir um texto, entra no aplicativo e diz hebraico, engenharia, e aí demanda uma tradução de hebraico em matéria de engenharia. O mturk procura na sua base de dados quais os tradutores que ele tem, manda um MSN, manda um WhatsApp para o tradutor, que adere ou não àquele contrato. E se aderir, recebe. Se não aderir, não lhe acontece nada. Ele continua lá na base de dados e o dia que aparecer outra tradução, ele recebe essa oferta. Muito bem. Do ponto de vista tradicional do direito do trabalho, existe aí uma empresa, que é um negócio que oferece trabalho para quem quer comprar trabalho. Que, portanto, é de um dono que ganha com isso, quando o trabalho existe. Sim, mas ele é empregador de quem? Se você disser de todo mundo, eu posso responder, sim, mas haverá gente que ficou cadastrada durante 10 anos e nunca prestou nenhum serviço, e nunca recebeu nenhum salário, e nunca recebeu nenhum pagamento. Ele é empregador de quê? Agora, se eu continuar com essa maluquice esquizofrênica e mudar de lado e disser, não, espera, estava todo mundo disponível ali para receber. Era o único meio que o fulano tinha de acesso ao pagamento. Aí é empregado. Percebe? E por último, o coworking. Nos últimos 2 anos, coworking aumentou 400%, segundo as empresas de coworking. A gente tem que fazer igual as estatísticas da Folha, né? Já viram como é? Parada ali, os organizadores dizem que havia 5 milhões e a Polícia Militar 2 mil pessoas. O Datafolha mediu 650 mil. Então, não dá para saber, mas as empresas de coworking dizem que cresceram nos últimos 2 anos 400%. Todos conhecem esse conceito? Profissionais, em princípio liberais, autônomos, que para não arcar com o custo de uma estrutura física para o seu negócio, né? Então, as empresas antes eram centralizadoras da mão de obra. Aí a evolução disso criou teletrabalho, trabalho a domicílio, você trabalha em casa com os equipamentos e tal. Isso gerou problema. Em casa tem filho, tem cachorro, tem marido ou mulher que atrapalha, não sei o quê. Aí passaram a trabalhar alguns nos coffee shops, nos restaurantes, nos shoppings e tal. O coworking é uma saída para isso. O camarada tem um trabalho liberal, um trabalho autônomo, e aí ao invés de ele ter o seu escritório, ele adere a um escritório comum de várias outras empresas, que interagem. Então não é que na mesma, não é um shopping center, não vai ter uma empresa, alguém que venda sapato e alguém que venda perfume. Não. Em geral, este endereço é comum a empresas do mesmo ramo. Por exemplo, um organizador de eventos. Ali tem outro que faz buffet para eventos. Tem outro que faz segurança para eventos. Tem outro que compra comida para quem faz buffet para eventos.
É assim, ninguém é dono nem do endereço. Em geral, o endereço é alugado, o proprietário é outro. Nenhuma empresa tem relação comercial formal com a outra. Mas o consumidor, por qualquer via que ele entre, ele acaba tendo disponível uma gama de serviços que envolvem os outros co-workers, né? Co-trabalhadores, cooperadores. Não vou continuar, senão vou chegar em cooperativa e vira bagunça. Então, aí eu vou comprar a festa de aniversário do meu filho, no mesmo endereço já compro o buffet, já compro a comida, compro a segurança e saio com um pacote completo. O que é que o direito do trabalho faz com isso? As pessoas que trabalhem ali, ou que trabalhem por conta disso, né? Estão contratados para montar a festa do buffet. É empregado de quem? Ou se ele não é empregado de ninguém, ele é um empresário, seu empreendimento é montar festas. Veja, a conclusão inicial é: não há gramática no direito do trabalho para essas novas relações. Não há. É preciso que a tecnologia do direito se adeque e avance para, com olhos nos mesmos objetivos, consiga abarcar esses direitos. Nós estamos vivendo uma fase crucial para o direito do trabalho e ele está sendo atacado por todos os lados. Ele sempre foi atacado, mas ele segue sendo atacado por todos os lados. O mais recente, e talvez mais grave, atacante é o Supremo Tribunal Federal. Decisão de ontem, o ministro Gilmar Mendes destrói uma evolução importante social, que é a súmula 277 do TST. Antes disso, acabaram com a prescrição trintenária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E está na boca de ser julgado o problema da terceirização. Sabem todos que o Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça do Trabalho, por criação pretoriana, por jurisprudência, inventou o Instituto da Responsabilidade Subsidiária. Não está na lei. Está na lógica da lei, está nos princípios do direito, mas não está na lei. E aí a gente construiu. Então, fulano que é operador de telemarketing para o banco, se não receber do seu empregador, pode reclamar os salários do banco, os direitos do banco. Está na boca de ser julgado no Supremo Tribunal Federal, com grande possibilidade de sucesso da versão patronal, a ideia de que isso viola a Constituição, porque a Constituição, no inciso 2º do artigo 5º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer algo, senão por força de lei. E com isso o direito do trabalho vai ser varrido. Se isso acontecer, eu diria, uma parte substancial das execuções trabalhistas pode tocar fogo nelas. Não toca fogo para prejudicar o meio ambiente. Pode reciclar o papel dos processos, porque não vai servir para nada, né? Quem milita na justiça sabe, em grande parte dessas operações de terceirização, o empregador não tem nenhum poder econômico para arcar com a condenação. Quem arca é o subsidiário. Não houver mais responsabilidade subsidiária, ninguém vai arcar, toca logo o processo para reciclagem, que será perda de dinheiro público. É a isto que me refiro. O direito precisa desenvolver uma gramática, conceitos que se aperfeiçoem e contornem essas dificuldades. E aí eu prometi arranjar perguntas, eu vou continuar fazendo perguntas, para caminhar para o fim. Primeira pergunta: a subordinação estrutural resolve? Subordinação estrutural é, havendo determinado negócio, as atividades essenciais para esse negócio só podem ser realizadas por emprego. Então, médico de hospital é empregado, professor de escola é empregado, motorista de ônibus para a empresa de ônibus é empregado. Essa é a subordinação estrutural. E não dá para dizer que ela resolve. Quer ver? Se o Dr. Mauad, que é advogado, contratar um colega para ser seu correspondente em Brasília, outro advogado ou outro escritório de advocacia, a subordinação estrutural diria: aquele é empregado deste. Por quê? O negócio é a advocacia, ele demanda e o outro obedece, atende aquilo que ele pediu, há uma relação de subordinação estrutural. E a gente sabe que é mentira, que ambos são, nessa realidade, liberais, autônomos, e que não há o vínculo de emprego aí. Subordinação estrutural não é um conceito que resolve. Em grande medida resolve, mas aí eu diria com todo respeito, é porque a malandragem é muito deslavada, é muito deslavada. Na época das cooperativas, que agora já está sendo superada, havia cooperativas de trabalhadores de serviços genéricos. Aí você contrata farmacêutico, médico, borracheiro, né? Uma fraude deslavada. É tão deslavada a fraude que ainda a subordinação estrutural resolve alguns aspectos. Então a gente tinha escolas, tem uma que funciona nas perdizes.
Escolas que não têm professores. Os professores são integrantes da cooperativa, que em tese é a dona da escola. Curioso que o presidente é o mesmo desde a fundação da cooperativa e não curioso que ele seja o dono do prédio. Mas ele não é o diretor da escola, nem o proprietário da escola, é o presidente da cooperativa, onde não tem empregados, só tem cooperados. Então a subordinação estrutural resolve, em grande medida, porque é muito deslavada a fraude contra os direitos trabalhistas. Mas ela não é um conceito inteiro para resolver todos os problemas que a gente apresentou até aqui. Segunda questão, o mundo mudou mesmo? O fato da gente ter WhatsApp em vez de MSN, de ter Facebook em vez de, como chamava o outro? Orkut. Achei que ninguém ia lembrar. Eu fiz um convite para um colega, para o Wilson Pirota, e eu não tinha o nome dele, eu tenho pouca habilidade com esse negócio, no WhatsApp, então eu escrevi um MSN. E aí ele não respondeu. Aí eu falei, então vou receber, eu gosto muito dele, era um convite para a gente tocar música juntos e tal. E hoje, por acaso, encontrei com ele e falei assim, poxa, Wilson, você abandonou, não quer fazer mais a parceria? A gente já tocou juntos algumas vezes. Eu falei, mas você me convidou por onde? Eu falei, pelo MSN ele viu. Pô, eu não leio isso, desculpa, eu vou dar uma olhada. Aí quando eu estava chegando aqui, veio o MSN dele, olha, achei sua mensagem no baú das coisas velhas, né, do MSN. Isto muda o mundo por ser o WhatsApp e não o MSN, por ser o Orkut e não o Facebook, por ser bomba de gasolina automática e não frentista. Não, gente, a distribuição da riqueza no mundo é que estabelece o regime de organização do mundo. Enquanto o regime for este, que é o regime do sistema capitalista, eu não estou fazendo nenhum julgamento moral sobre ele, a realidade será esta, que não tem o meio da produção, subordina-se ao que tem o meio da produção. Aí você pode chamar do que quiser, de cooperado, aquele cinismo todo das empresas, de colaborador, de associado, etc., será empregado, que depende de obedecer às ordens, ou dispor-se a obedecer às ordens para receber salário. Então, o mundo não sofreu impactos de mudança estruturais que justifiquem o desaparecimento do direito do trabalho. Mais uma, e talvez última pergunta. Este quadro sugere que a gente deva aderir à flexibilização? Não. A flexibilização, e é de novo o discurso que o governo atual faz, é a preponderância do que se negocia sobre o que está na lei, ela significa o desmanche do direito do trabalho. Ora, se o direito do trabalho, dizia eu no começo, surgiu porque os contratantes são de forças muito opostas, um é muito poderoso, o outro não tem nenhum poder, por isso ele é chamado de hipossuficiente. Se não tiver uma lei a estabelecer as relações mínimas, um vai atropelar o outro e vai exigir do outro mais do que o outro consegue. Como há muita gente para trabalhar, haverá sempre gente para recolocar no posto daqueles que forem sumindo. Então, a flexibilização não é uma saída. Como a gente enxerga uma saída? Olha, acho que a gente enxerga uma saída pela Constituição. O direito constitucional foi menos importante do que ele é na nossa geração. Estou incluindo de vocês pedindo licença, embora eu seja velho. Na nossa geração, o direito constitucional, eu me refiro a quem está se formando depois da metade do século XX, então tornou-se algo de sentido. Até a metade do século XX não tinha nenhum sentido. A Constituição tornou-se algo de sentido. Ela é, de fato, uma norma com poder e força normativa, uma regra com poder normativo, que diz o que é que esta sociedade, neste século, deseja. E aí eu o convido, abra a Constituição e olhe o que é que a gente encontra lá relacionado ao trabalho. A gente encontra a promessa de pleno emprego, a gente encontra a promessa de que o desenvolvimento econômico vai ser não discriminatório, e todos vão desenvolver-se economicamente, a promessa de que um valor fundamental da República é o valor social do trabalho, e finalmente a promessa de que os homens têm dignidade que deve ser preservada pelo ordenamento jurídico. Ora, com um olho nessas premissas, não há como aceitar que as transformações da globalização e do avanço tecnológico dissolvam o direito do trabalho e, portanto, acabem com a necessidade da intervenção deste ramo do conhecimento jurídico. Eu diria, ao contrário, estimulam que o direito do trabalho faça como ele sempre fez desde a sua criação,
ele se adeque, como o capitalismo se adequa a cada época da economia, para garantir este que é o núcleo da Constituição brasileira e que se confunde com o próprio homem. Muito obrigado pela sua atenção. Confirmou o que eu falei, foi? Bom, eu vou passar a palavra em seguida para a professora Erotilde e para o professor Davi. Quero disponibilizar a vocês aí a possibilidade de fazerem perguntas, colocações, observações. Então, fiquem à vontade para isso. Quero convidar também a professora Gisele para compor a nossa mesa, que aqui está, o frio está menor que aí, Gisele. Então, você pode vir para cá que você vai sentir menos frio, né? Eu não posso me conter aqui, então eu vou aproveitar para acrescentar alguma coisinha, muito pouca, após uma conferência tão extraordinária, tão provocativa em alguns momentos, no melhor sentido possível da palavra, reflexiva, nos faz pensar o que, de certa forma, todos nós, nos bancos da faculdade, nos deparávamos no passado, que eu espero que não esteja tão distante, mas está, infelizmente, já faz mais de 2 semanas, e nós nos deparávamos com um contrato de trabalho típico, né? Quase que tradicional, com ali 2 ou 3 modalidades, que não passava disso mesmo, né? E hoje nós temos uma quase atipicidade típica, porque hoje são tantas as modalidades, e isso está se tornando tão frequente, tão comum, que o tradicional passa a ser a exceção. Enfim, e por conta disso, os desafios estão colocados, né? Aliás, o tema geral da nossa Semana Jurídica deste ano, que tem tudo a ver com o que o professor Fava acabou de dizer, é Direito, Desafios e Inovações no século XXI. Então, os desafios realmente são muito grandes. Se nós nos mantivermos no que o professor acabou falando ao final, que foi sobre um olhar mais atento, mais aprofundado, mais cuidadoso, sobre a hermenêutica constitucional, sobre a busca de uma interpretação pelos valores e pelos princípios, para nos ajudar a entender e a tentar resolver tudo isso, nós não poderíamos também deixar de citar a função social da propriedade. Então, toda propriedade existe para atender, sobretudo, a uma função social, né? E o tema do trabalho tem tudo a ver com a função social. Aliás, a própria Constituição o diz também, salvo engano, no artigo 186, quando fala da propriedade rural, entre os itens que lá estão, está justamente o de respeitar a legislação trabalhista, né, com a função social da propriedade. Lá no artigo 170, quando inaugura o legislador constituinte o título da ordem econômica, e naturalmente quando falamos da empresa, sobretudo, ela é por excelência uma protagonista no exercício da ordem econômica. O artigo 170 fala em existência digna, aliás, repete, né? Fala novamente, ele enfatiza existência digna, ele fala livre iniciativa, existência digna e tal, e termina falando tudo voltado à realização da justiça social. E no artigo 193, da mesma lei magna, quando fala da ordem social, preconiza também a realização da justiça social. Talvez por aí nós tenhamos um rumo, né? Porque se a Constituição está a sinalizar neste sentido, e se nós também tomarmos aí o cuidado de examinarmos as normas internacionais, sobretudo as normas da OIT, e que ingressam também na nossa ordem jurídica, pedindo autorização lá pelo artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, na medida em que esses tratados, essas convenções da OIT sejam ratificadas, elas passam a ingressar na nossa ordem jurídica, inclusive com status diferenciado
Porque o Tratado Internacional, quando versa sobre direitos humanos, o Supremo já o diz mais de uma vez, Tratado Internacional, quando ratificado, quando aprovado pelo Brasil e ele versar sobre direitos humanos, ele ingressa na ordem jurídica com status acima da lei e só abaixo da própria Constituição, né? E a Organização Internacional do Trabalho, que também tem se debruçado sobre esses grandes desafios aqui, muito bem lançados pelo professor, ela também tem editado as suas convenções, reafirmado as suas convenções, que sobretudo visam proteger o trabalhador e enfatizar a importância do respeito à dignidade humana do trabalhador, né? Então talvez o caminho seja por aí. É um direito em transição, em transformação. E o duro, Fava e demais queridos professores, o duro é que nós estamos vivendo um momento muito adverso, né? Existe uma direita que se organizou e se organizou muito rápido, de uma maneira avassaladora, e que naturalmente sentiu um momento muito favorável para a desconstrução de uma ordem jurídico-social, não só trabalhista, porque o que mais se fala agora em previdência social, em reforma da previdência e tal. Eu vi outro dia uma charge na Folha, vocês devem ter visto, de um esqueleto, né? Assim, debruçado sobre a mesa, e aí alguém comentando lá, agora ele vai se aposentar. Do jeito que a coisa vai, está mais ou menos isso. Então há uma desconstrução da ordem jurídico-social, meus amigos, que levou décadas, talvez até séculos, se a gente tomar o direito do trabalho, o direito da Seguridade Social, lá no meados do século XIX, com Bismarck na Alemanha e por aí vai, levou século para ser construído. De uma hora para outra, há um ímpeto, uma volúpia, uma sanha, em certos momentos até vingativa, né? Uma vingança, um cheiro de vingança. Agora vocês vão ver o que é bom para a tosse. Deixa com a gente. E aí vem toda essa desconstrução, essa retirada, essa precarização de direito de todo lado. Você pega o executivo, pega o legislativo, pega o judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, que eu antes dizia em doses homeopáticas, agora é dose homeopática, é alopática mesmo. Cada dia vem uma cacetada na cabeça da gente, você levanta, enfim, e que nos causa uma tremenda de uma apreensão, né? Porque qual é o resultado de tudo isso? Será que é a melhoria da qualidade de vida, das condições de vida da sociedade brasileira, isso vai ajudar a gente? Uma sociedade tão desigual, tão injusta, e essas medidas que vão exigir cada vez mais trabalho em jornadas extenuantes, jornadas longas, com baixos salários, isso vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a nossa sociedade? Já que o professor fez tantas perguntas, eu deixo essa aí também no ar, para a gente refletir. Mas, enfim, passo agora a palavra à professora Erotilde para suas considerações, enfim, o que ela quiser falar. Fique à vontade, será sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Professor Marcos Fava, é sempre um prazer tê-lo conosco, especialmente porque ele tem um humor sarcástico, assim, eu adoro. E não tem nada a ver comigo, né? Eu não gosto nada disso, meus alunos sabem muito bem disso. Eu adoro isso. E, além de tudo, foi uma palestra com bastante profundidade. Eu só queria, assim, fazer algumas, não colocações, mas uma observação quando ele falou do SMS. O meu filho de 8 xingando a minha filha de 14. Sua analógica. E ela se ofendeu. Ela se ofendeu muito, muito mesmo. Para ele era um xingamento e ela sentiu como um xingamento. Hoje em dia, mesmo aqui agora, vejo, metade está com o celular na mão. Não é? E não tem muito como voltar atrás. Nós estamos numa sociedade altamente tecnológica. E eu só tenho algumas perguntas, porque imagine, eu não tenho nada para acrescentar à fala do professor. Eu só tenho muitas dúvidas também, muitas questões que eu vou fazer algumas para o doutor. A economia foi feita em função do homem ou o homem foi feito em função da economia? Como que a gente fica diante disso? E que, na minha visão, não é só o Supremo Tribunal Federal que está acabando com
o básico que nós conquistamos de direitos mínimos aos trabalhadores. Se nós olharmos para nós mesmos, no nosso ministro-presidente do TST e as últimas ações que ele tem preconizado, acho que nós mesmos estamos nos autodestruindo, e suas colocações sobre isso. Obrigada. Coisa fácil, né? A honra e a alegria são minhas, eu não tiro. É verdade. Eu participei de um seminário lá no TST, em maio do ano passado, sobre execução. E aí uma das perguntas foi: o senhor acha inconstitucional a súmula 437.3? Aí você vai perguntar isso aqui? Os caras que fizeram estão aqui, né? É complicado por conta da hierarquia administrativa que há aqui na Justiça do Trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida. Penso que os agentes que atacam o cerne do direito do trabalho, o Supremo é um deles só, e há muitos outros. E aí, vamos fazer como faz o Luhmann, né? Vamos separar os sistemas. Eu não estou falando de moral, não é legal, é moral, é direito ou é escandaloso, não é essa separação. Porque o sistema econômico vive de um binômio, é lucro e prejuízo. Não cabe moral, lucro e prejuízo. Como não cabe lucro e prejuízo na relação de amor, é outro sistema. Na relação religiosa, né? Não é lucro e prejuízo, é fé e não fé, né? A relação do direito é lícito e ilícito, segundo a teoria dos sistemas do Luhmann. A gente separa as coisas, não é uma crítica gratuita ao sistema capitalista ou à economia. Agora, neste contexto de organização social, há muitos agentes atacando a proteção do direito do trabalho. O Supremo é só um deles. Eu quero crer que os descaminhos propostos pelo atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho não cheguem a destruir a Justiça do Trabalho, porque o seu poder jurisdicional é dissolvido com os 27 outros ministros do Tribunal. Agora, então ele não influenciará, contando o problema como ele vem influenciando administrativamente nas decisões judiciais e na jurisprudência da Corte. Eu diria que ele deve passar até mal por conta de seu perfil mais conservador, com algumas decisões que a Corte vem de tomar progressistas e avançadas nesse contexto. Mas eu penso que acho que o doutor Edotilde quis dizer que eu concordo com ela. Ele é um dos agentes que milita contra a Justiça do Trabalho, quando ele publicamente, no seu discurso de apresentação, de posse, diz: é preciso repensar o direito do trabalho, é preciso olhar as empresas, porque sem as empresas não há empregos. Ora, essa frase é bem antiga, né? É verdade, mas não resolve nada. Se eu levar essa frase à última consequência, eu posso pegar outra figura que todos conhecem de perto: o trabalho infantil, algo que vilipendia a dignidade humana profundamente. Revolta todo mundo, né? No entanto, você escuta domingo seu cunhado no almoço na casa da sogra e fala assim: é melhor ele estar trabalhando ou estar na rua roubando? Não, nenhuma das duas coisas. Melhor ele estar em casa brincando e na escola estudando. E só, né? Então, o direito do trabalho é assim também. Você, eu preciso olhar as direitos da empresa. Né? Sim. Não é direito do capital, é direito do trabalho. Não é direito das relações de trabalho, é direito do trabalho. Ele só olha o trabalho, ele só protege o trabalho. Então tem que se preocupar. A empresa se protege de outro jeito, gente. Se a empresa precisasse de proteção, a gente não teria essa frase do presidente, que é: na desoneração da folha, a gente vai ver mais adiante. Aí o povo: pera, está havendo desoneração da folha, está havendo isenção de IPI para inúmeros produtos. Esse é dinheiro do orçamento, e o orçamento está deficitário. Então, por que é que o Estado, que é social, está deixando que as empresas, que são privadas, recebam dinheiro por meio de renúncias fiscais seguidas nas últimas décadas, sem ninguém mexer nisso? Porque a empresa não precisa de proteção, ela se impõe, né? Naturalmente se impõe na eleição, se impõe na composição do Congresso, se impõe nas políticas públicas que ela quer estabelecer. Por isso, o trabalho precisa de proteção e não o outro. Então, eu concordo plenamente. Acho que é um risco danado que a gente sofre com essa orientação da presidência, do presidente do ST. Não sei se todos viram o que ele fez de grave, que foi, em razão da crise fiscal, ele desistiu de projetos de criação de cargos e varas que tramitavam no Congresso Nacional. Dizendo: todos precisam colaborar com o déficit fiscal. Tal. Sim, esses projetos não foram criados porque a gente está achando divertido ter uma vara na minha casa. Eles foram criados porque é uma demanda social
né? Vou descontar o que aconteceu em São Paulo. São Paulo tinha um fórum central só, que tinha 90 varas. O maior tribunal federal do mundo, né, São Paulo. Tinha 90 varas. E aí, então, criadas varas novas, houve por meio da administração do tribunal. Naquela ocasião, descentralizar. Criaram-se 2 tribunais regionais, 2 fóruns regionais, Zona Leste e Zona Sul. Os primeiros críticos disseram, não vai ter demanda nenhuma para estes fóruns. E aí os segundos críticos disseram, não, vai sair da Barra Funda, portanto vai diminuir o trabalho na Barra Funda para aumentar na Zona Leste e na Zona Sul. E a realidade disso que não diminuiu nada na Barra Funda, nada de significativo, e os 2 fóruns regionais estão estourados. Na Zona Leste, sobretudo, está abarrotada de serviço com um pouco mais de 1 ano, 2 anos da sua criação. Há uma demanda que justificou que aqueles projetos saídos daqui, do TRT, de Minas, enfim, do Brasil inteiro, passassem primeiro pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, para todo mundo analisar se era necessário, depois pelo pleno do TST, todo mundo achou que era necessário, depois vai ao CNJ, e o CNJ sempre corta alguma coisa para justificar a sua existência, e finalmente chega no Congresso Nacional. Aí o presidente do TST sozinho vai lá e diz, isso não é preciso não, tira daqui, porque eu vou ajudar o Temer a combater a inflação e o déficit fiscal. É muito ruim para a Justiça do Trabalho, espero que entendam, não porque eu não gosto dele ou do Temer. Isso é verdade, mas não interessa. É porque isto tira a capacidade de resposta da Justiça do Trabalho. Não adianta uma Justiça do Trabalho que responda daqui a 5 anos. Não adianta. O problema não se resolve assim. Né? Passou, daqui a 5 anos passou. O trabalhador não resolve nada. Então é preciso ter estrutura que dê conta, e hoje a estrutura mal dá conta, e vai ser cada vez pior, porque a gente não dá conta sem ter os meios para isso. Pense no mais básico. Se eu não tiver máquina hoje, com capacidade de processamento alta, eu não consigo movimentar o processo judicial eletrônico. E o processo é todo eletrônico, então não fica parado, porque não tem máquina. E eu acabei de dizer, não foi exagero. A Justiça do Trabalho, em junho, não tinha dinheiro para consertar a impressora. Então a gente retirava de um lugar e punha em outro a impressora. Bom, se já retirou de todos os lugares, mas senta no chão e chora. Ou conserta do seu próprio bolso, se você acha que é necessário. A vara de que minha mulher é titular, minha mulher, toda a gente sabe, eu vou dizer com todo respeito, é a juíza mais linda de São Paulo. Ela tem, e é bom que isso fique gravado, ela tem jurisdição, essa hora, ela tem jurisdição em Santana de Parnaíba, e ela passou 15 dias sem poder montar pauta de audiências, porque não havia como imprimir as notificações dos réus. Não é algo sofisticado assim, olha, está faltando café na sessão do pleno. Não, gente, está faltando impressora, está faltando monitor de computador. Todo mundo que opera o PJE sabe que é preciso ter 2 monitores, porque um mexe os documentos, no outro você escreve o texto. Não tem 2 monitores, você gasta o triplo do tempo para poder num monitor só se virar e tal. E destruindo isso, não vai estar ofendendo o meu trabalho, ou a minha dignidade só, porque ofende. Vai fechar a porta daquilo que é a única garantia de efetividade dos direitos sociais, que é a possibilidade de judicialização. Se não tiver essa possibilidade de judicialização, ou se ela for refratária, lerda, insuficiente, isso estimula. Última história. O Pedro Paulo Teixeira Mantos foi presidente, foi ministro do TST, foi juiz aqui de São Paulo, depois ministro do TST, hoje é advogado e diretor da PUC. Ele conta uma história que acho que simboliza a efetividade. Ele fala que um processo da nova competência, execução de multa por descumprimento da legislação trabalhista, era da Justiça Federal Comum, passou à Justiça do Trabalho em 2004, com a Reforma 45. Ele disse que ele recebeu um processo, e aí ele conta isso em público, que no TRF, no julgamento do TRF, proclamaram a incompetência. Olha, em razão da emenda, esse processo agora é da Justiça do Trabalho. Aí diz o ministro Mantos, daquele dia até o processo chegar à Justiça do Trabalho, passaram-se 9 meses. A Justiça Federal fica na Paulista e o TRT na Consolação. Aí, uma vez que o servidor se perdeu. O processo desceu em Itapecerica da Serra. Enfim, aí, continua o ministro, chegou no Juiz do Trabalho, distribui-se, porque tem que fixar o juízo da execução, então distribuiu-se, foi ao juiz, o juiz viu que era processo em grau de recurso, despachou, sigam ao tribunal, o processo chegou ao tribunal, distribuiu a um relator, que passou ao revisor e que fez a sessão em 4 meses. E aí a conclusão dele. Se você é um empregador que foi multado por isso, no regime anterior, demorava, não estou exagerando, 12 anos
uma execução fiscal de multa, uma execução, a gente chama de fiscal, e não é próprio isso, mas uma execução de multa trabalhista. Em média, 12 anos. Ora, se você é o capital, e aí você tem que tomar uma decisão operacional, paga o direito trabalhista ou paga o fornecedor? Aí vem o seu grilo falante e diz, olha, se você pagar o direito trabalhista, você é um homem correto e vai para o céu. E aí vem o capetinho e fala assim, mas se você não pagar, primeiro, são só 6 mil fiscais no Brasil inteiro. Segundo, esse direito só vai ser exigido depois que o peão for demitido e se ele não for reempregado. Porque se ele for demitido e for reempregado, ele não vai reclamar do emprego anterior, porque não tem tempo para fazer isso. Terceiro, se tudo isso não acontecer, se for um azarado, essa multa só vai ser cobrada daqui a 12 anos. A decisão está tomada, eu pago o fornecedor. Agora, se a resposta é, entrou a execução em 4 meses, está definida a decisão, julgada pelo segundo grau, dizendo, pague, aí eu posso voltar a história para trás e dizer, vou pensar 2 vezes se pago ou se não pago. Percebe? Quando diminui a justiça do trabalho, não ofende os juízes do trabalho. Não é um benefício corporativo que a gente está querendo sustentar, aniquila o acesso à justiça para mais de 2/3 da população, que mesmo sem ter ido à justiça do trabalho, dela se beneficiam. Porque o empregador pensa nas suas opções estratégicas, bom, não vou deixar todo mundo sem registro. Né? Me propuseram um trabalho, dá para pagar metade por dentro, metade por fora. Se o cara fazer essa proposta e não fala direto, vou pagar tudo por fora, porque tem a possibilidade de eu ir à justiça do trabalho, né, do fiscal ir lá, etc. Afastar essa possibilidade, meu amigo, vira a lei da selva. E aí, de novo, né, vai ser o paleolítico. Eu tenho uma arma, você me obedece. Porque se não me obedecer, eu meto a arma na cabeça e acabou a conversa. E você vira jantar. Né? E aí a gente vai procurar outra mão de obra no lugar dessa. Essa é a gravidade. Portanto, eu concluo, a economia deve ser feita para o homem e não o homem subordinado às condições econômicas. Bom, boa noite a todos. Professor Mauad, professor Erotilde, um prazer muito grande estar aqui ao lado dos professores e do nosso palestrante, Dr. Marcos Fava, que mostrou para todos aqui, né, a qualidade da sua palestra e quanto ela é reflexiva para nós, né? Ele traz algumas questões que são importantes do dia a dia e faz a gente pensar alguns aspectos. Eu, a princípio, inclusive, seu diretor, não queria nem fazer pergunta, porque eu estou tão ácido ultimamente, eu estou tão revoltado com algumas coisas que andam acontecendo que eu estou com medo de falar. Mas eu acho que aqui nós estamos numa casa de direito, né? Então eu vou, com perdão do trocadilho, Fava, eu vou mandar as favas à hierarquia judicional, né? E vou falar algumas coisas que eu estou pensando, principalmente a respeito do Supremo Tribunal Federal. O professor Fava pontuou aqui algumas questões importantes a respeito do momento que nós estamos passando, e o professor Mauad constatou isso, colocando isso, inclusive, sobre a mesa, sobre a discussão. Uma delas, a Justiça do Trabalho tem sofrido um ataque tremendo na área administrativa, né, com esse corte brutal de verba no ano passado. Isso já tinha sido orquestrado no ano passado, o orçamento do ano passado, quer dizer, para esse ano, do que está em vigor. Aliás, o deputado que armou tudo isso naquela época, que relatou o orçamento, falou abertamente na época, não, nós temos que tirar dinheiro da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho protege muito o empregado. Serve para proteger o empregado, está protegendo demais, temos que tirar dinheiro da Justiça do Trabalho. Ganhou como prêmio do governo Temer o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde do governo Temer. Quer dizer, dá para perceber para que está, o que está por trás de tudo isso, desse projeto neoliberal, né? Que botou um pato na Paulista e muita gente andou atrás do pato, né? E agora vai pagar o pato. É isso que está acontecendo, né? Mas enfim, vem aí nesse contexto o projeto da terceirização, né? E esse já foi, é uma briga perdida, já foi,
né? Já está lá no Senado, vai passar daqui uns dias. Veio aí reforma previdenciária, né? E vem pesada. Temos aí uma possível reforma trabalhista que já está sendo feita em termos pelo próprio Poder Judiciário, o próprio Supremo, né? Essa questão do negociado sobre o legislado, sem qualquer parâmetro de proteção, né, como o Supremo decidiu, isso já decidiu ano passado. A decisão do Barroso ano passado, no caso do BESC, de Santa Catarina, né, era muito... quem lê aquela decisão fica com a impressão de que a autonomia privada, que dá liberdade à negociação, ela é ampla, ela não tem restrição. Quer dizer, qualquer acordo vai prevalecer sobre a lei, né? Mesmo que aquilo derrube o mínimo de proteção legal que nós temos e que a Justiça do Trabalho hoje garante, que o direito do trabalho garante, como disse o professor Fava. Fica com essa impressão. O Supremo reafirmou isso esse ano, num voto agora recente também do ministro Teori Zavascki, né, que envolve as horas in itinere lá de uma usina no Paraná, se não me engano, Pernambuco, não me lembro agora, né? Não, Pernambuco. E, quer dizer, estamos vendo aí um ataque brutal à Justiça do Trabalho. Agora, essa última que aconteceu sexta-feira, do ministro Gilmar Mendes, ela me parece, primeiro que me parece ser até desrespeitosa com a Justiça do Trabalho, porque o ministro, para quem já leu a decisão, fica a impressão de que ele trata a Justiça do Trabalho como aquela justicinha que era tratada uns anos atrás, que não tinha importância nenhuma, né? Uma justiça menor. E quem é a Justiça do Trabalho para poder interpretar a Constituição como quer? Ele fala em determinado trecho, fazendo zigue-zagues, né? Ora decidindo para um lado, ora para o outro, porque, eu acredito que a maioria aqui está acompanhando o que aconteceu, mas para quem não está acompanhando, para quem não sabe, vamos situar o problema. O ministro julgou monocraticamente, mas há de referendo do Pleno, que ainda vai acontecer, determinando a suspensão dos efeitos da súmula 277 do TST, que é uma súmula que no passado dizia que as condições de acordos e convenções coletivas de trabalho vigorava dentro do prazo de vigência e não incorporava o contrato de trabalho. E agora passa a acontecer o contrário. Essa súmula foi alterada em 2012 e de lá para cá todas as condições previstas em acordos e coletivos incorporam o contrato individual de trabalho e só pode ser retirada ou alterado se houver nova negociação. Por que o Supremo fez uma alteração assim, inclusive de forma radical? Uma para dar uma proteção do que diz o parágrafo 2º do artigo 114, né? Para reafirmar que aquilo que foi negociado pelas partes tem que ser respeitado. E, né, um diagnóstico que eu fiz há um tempo atrás, que até cheguei a escrever sobre isso, foi porque o próprio TST andou interpretando o tal do comum acordo para o dissídio coletivo como algo a ser observado, senão o poder normativo não teria exercício algum, e uma vez não observado, aquilo levaria à extinção do contrato de trabalho, e isso fez com que algumas empresas, algumas categorias que não tinham poder de negociação, o empregador ficasse na situação cômoda de não aceitar nem a negociação e nem o poder normativo para provocar naquelas categorias um vazio legislativo. Provocando esse vazio legislativo, o TST resolveu alterar a súmula 277 para poder não deixar o vazio legislativo acontecer. Quer dizer, enquanto não houvesse nova negociação, prevalecem as condições anteriores. Isso é que foi suspenso. Isso foi suspenso sem dar garantia de que o comum acordo poderia ser superado por outras formas e não levaria ao impedimento do poder normativo. Quer dizer, o que está por trás de tudo isso é uma desconstrução total do direito do trabalho. Então é preocupante quando isso vem não só por forças políticas, tirando dinheiro da Justiça do Trabalho, mas dentro da esfera judicial, né? Quando o Supremo age dessa forma. E isso sem contar que nós estamos próximos agora, próximo do Supremo, está com data marcada para acontecer. Dia 26 de outubro o Supremo vai julgar a possibilidade da desaposentadoria. Alguém aqui tem certeza de que isso vai passar? Né? Eu acho que parece que o diagnóstico é aquele que a gente está imaginando, né?
a desaposentadoria que há pouco tempo atrás esteve tão próxima de ser reconhecida, né, como foi pelo STJ, esteve tão próxima de ser reconhecida. O ministro Marco Aurélio de Mello chegou a dar entrevista 2, 3 anos atrás dizendo de que ela passaria. Agora acho que ninguém mais põe fé de que isso vai acontecer, né? Aqueles que se aposentaram e contribuíram depois da aposentadoria e que queria ver uma aposentadoria melhor por conta das contribuições que fizeram, cá entre nós, falando português claro, dançaram. E vão dançar, né? Porque eu acho que o Supremo não vai mudar. Então, tudo isso nos deixa preocupados. Eu não quero me alongar, mas a questão que eu quero deixar para o professor Marcos Fava é o seguinte: o que ele enxerga por trás dessas questões do Supremo? Esse caso do Gilmar Mendes, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Isso aí, gente, está muito estranho. Uma, porque há um interesse direto do próprio ministro nessas questões. Porque, quem não sabe, a ação que levou a essa suspensão da súmula 277 é uma ação por descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, que foi ingressada 2 anos atrás, 2014, pela Confederação dos Estabelecimentos de Ensino, mantenedoras de escola. O ministro relator, sabidamente, é dono de uma escola, né? Tem interesse direto nessa questão. E o mais estranho é que depois de 2 anos, de repente uma matéria virou urgente para ter uma decisão monocrática. Que urgência tem nisso? Né? Às vésperas dessa desconstrução do direito do trabalho, o Supremo entende que isso tem urgência, tem relevância para ser julgado monocraticamente, e o voto traz esse viés raivoso que o professor Mauad disse, inclusive. O voto é raivoso, ele desestabiliza a justiça do trabalho, né? E outra, aí com todo respeito também, e como eu disse no começo, as favas da hierarquia, mas o presidente do TST, né, que a professora Enotilde bem fez lembrar aqui, que começou no seu discurso, né, apontando que, olha, nós temos que mudar o direito do trabalho, mas mudar não é para o trabalhador, não, mudar para salvar a empresa, como ele disse, né? Não vamos esconder de ninguém, não. Está fazendo um jogo político jogado conforme a música. Ele é candidato ao Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe. Ele é candidato, com promessa do ministro, do presidente Temer, de nomeá-lo antes de terminar o mandato dele. Então é isso que está em jogo. E o direito do trabalho, e o pior, e aqueles que são os beneficiários maiores do direito do trabalho, né, esses esperam, né? Será que vai sobrar alguma coisa para nós? Então eu queria só fazer essas considerações e deixar para o... Não sei se eu fui tão ácido, eu falei que eu estava meio... Obrigado. Pois é. Corretíssimo. Eu vou ter... Não, assino embaixo, Magalhães Davi. Penso que a gente passa um momento bem ruim com essa dupla atacando. Vou usar só um maior cuidado para explicar o que é o benefício da súmula 277, para entenderem qual foi a facada que deram no direito do trabalho. A negociação coletiva, já por 2 vezes, isso foi tentado por lei, mas o capital consegue derrubar a lei, primeiro por medida provisória e depois por lei, e as 2 vezes o capital conseguiu a revogação das leis. A negociação coletiva, a cada ano, volta para o zero. Então a convenção coletiva vale, a data base dos bancários, setembro, vale de 1º de setembro de um ano até o setembro do ano seguinte, 31 de agosto do ano seguinte, 12 meses. Na negociação coletiva, estabeleceram, por exemplo, cesta básica. Dia 1º de setembro do ano seguinte, se não houver nova convenção coletiva, não tem mais cesta básica. O direito desaparece, eu diria um direito Cinderela. Chegou a hora, vira abóbora, de novo. Isto coloca os atores na mesa de negociação, um sentado num banquinho e outro sentado na poltrona. Por quê? O empregador começa sem dever nada. Não
não acabou, não vigora mais essa norma. Eu agora, então, o que você quer? O camarada fala de novo, cesta básica. Acho que esse ano não dá. E a negociação começa do zero. A lógica da súmula 277 é, uma vez negociado, só a negociação volta atrás. Só a negociação tira aquele benefício. E aí, então, quem senta no banquinho é o capital. Quem vai atrás da negociação é o capital. Porque é preciso. Tem momentos que isso se torna necessário. Um arrefecimento. Pois é. Então, pois é. É o que querem, né? Vira lógica. Aí o camarada procura negociar lealmente, né? Porque é outro problema, a negociação feita sem lealdade, sem abrir os números, sem dizer realmente a situação da empresa ou do setor econômico. Porque se ele não negociar, os direitos estão lá intactos. O empregado é que fala, eu quero aumentar o valor da cesta básica. Aí o patrão pode dizer, no mínimo, não, tem que continuar igual. Percebe a diferença da qualidade da negociação? É isto que o tribunal fez em 2012, nosso período de trabalho em 2012. Naquela ocasião, um ministro só, que não obstante não tenha participado da deliberação, no dia da sessão que promulgou a nova súmula, votou contra. E ganha um chiclete quem adivinhar o nome dele. Eu dou a dica que começa com I, acaba com Vs. Né? Só o ministro Ives, que hoje preside o TST, na sessão do pleno de 2012, transmitida pela TV Justiça, por acaso, pela TV TST, usou da palavra na hora da promulgação da súmula e disse que era contra, que isso era um retrocesso, que ia atrapalhar as empresas, etc. O que a gente vê na operação do direito é exatamente o contrário. Agora, ou desde então, a negociação é séria. Nós nos sentamos aqui para ver o que é que dá para melhorar. E, eventualmente, o capital, porque pode ser, gente, não estou brincando com as empresas, não estou desrespeitando o empresário. A situação mundial é grave na economia, o cara pode trazer para a mesa isso, olha, eu estou pagando cesta básica, eu vou ter que diminuir o número de empregados pela metade. Eu não consigo pagar a cesta básica para 100, só consigo pagar para 50. Aí isso é negociação. Né? Não a mentira anterior, que ela, bom, aguenta até agosto, que depois em setembro não tem mais direito nenhum, eu posso abandonar todos os direitos e zerar a negociação. Foi isso que o ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, como acertadamente disse o embargador Davi, envolve inclusive interesses pessoais, porque isso enfraquece. Aliás, a história de mantenedoras de escola já é um golpe. Né? Antigamente o sindicato era de professores como sindicato de escolas. Depois criou-se isso, partiu a categoria. Então a gente já rachou mantenedoras e os professores, mantenedora e os outros empregados da escola, os auxiliares que não são professores. Ora, claro que o bedel não é um professor, só que ambos estão subordinados ao mesmo núcleo econômico, deveriam ter a unidade da luta pela condição da melhoria de trabalho. Se for preciso fazer uma greve na escola hoje, é preciso mobilizar 2 sindicatos de empregados, dos professores e dos auxiliares de ensino e outras funções da escola. Então, é uma derrocada, é uma ladeira que a gente já vem descendo há bastante tempo, e este golpe de ontem foi magnífico. Eu não sei qual é a reação que a Justiça do Trabalho pode ter em razão disso. Talvez a revisão como um acordo, né? Talvez a mudança, superar como um acordo, porque eram paralelos os direitos. A restrição do acesso à justiça correspondia à melhoria das condições de negociação. Se não tem mais a melhoria das condições de negociação, talvez o acesso à justiça tenha que ser mais aberto. O problema é não acreditar, pelo menos inocentemente, senhoras e senhores, isto a uma necessidade de organização econômica do país. A necessidade real de organização econômica do país não pode, não porque eu não quero, mas porque a Constituição proíbe ser estruturada a partir do desfazimento dos direitos sociais. Eu só queria aproveitar o ensejo aqui para lembrar que nós estamos num ambiente acadêmico, estamos participando de um evento científico, é o 7º Congresso de Direito Científico e a 16ª Semana Jurídica. E, portanto, essas críticas, elas são muito bem-vindas, porque aqui o ambiente é acadêmico. Talvez, no ambiente do tribunal, eventualmente, o posicionamento fosse outro, né? E ali, naturalmente, se exigiria alguma coisa, do ponto de vista hierárquico. Enfim. Mas aqui é um ambiente acadêmico, e se um professor não puder externar as suas ideias e as suas críticas ao modelo, é melhor ele mudar de profissão, porque para professor ele não serve, certo? Então, professor Davi, professor Fábio... Posso falar então?
fique à vontade para externar as suas críticas, que são científicas, são sociológicas, é um olhar de quem tem vasta experiência na área, conhece o assunto e portanto, tem propriedade para falar o que está falando. Tá? Então, é muito bem-vinda, são muito bem-vindas as considerações de todos que aqui estão compondo essa mesa. Eu estou extasiado, está uma mesa maravilhosa. Agora, para coroar e fechar com chave de ouro, o professor Gisele. Solta o verbo aí, professor. Bem, muito obrigada. Primeiramente, eu tenho que justificar porque eu estou aqui na mesa. Eu não sou magistrado, né? Mas primeiro eu gostaria de aqui fazer a minha consideração para o professor Flávio, que foi meu professor. Muito obrigada. Né? Depois, por causa dos meus estudos, vocês sabem que eu estudo o movimento operário, Primeira República, anarquista. Eu estou aqui, eu acho que é necessário a gente fazer a discussão, né, exatamente nesse tempo conturbado que a gente está vivendo, exatamente porque direitos que estão lá sendo garantidos desde 1900, e eu estou aqui falando do início da formação da CLT, que foi feito por uma série de pessoas, inclusive anarquistas, socialistas, e eu faço aqui a menção à figura do Maurício de Lacerda, que colocou diversos projetos de leis para serem colocados no que virou a CLT depois. E a minha pergunta, a minha provocação seria no sentido de que eu nunca vi nesses últimos tempos um retrocesso tão grande, mas tão grande, que se a gente voltar a 1900, isso não existia. Aqui eu gostaria de perguntar ao professor Fava dessa questão da volta de quase que uma privatização desse direito do trabalho, que tem aí por volta de 200 anos de luta. A gente está falando aqui de anarquistas, operários no início do século, aqui em São Bernardo, em São Paulo, que morreram. Né? Há pouco tempo a gente teve a comemoração se é que dá para comemorar, da questão da greve geral, né, de 1917. Eu acho que nós nunca passamos por tempos tão difíceis, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho que isso é mais ou menos o prognóstico do professor Flávio também. E eu queria perguntar, né, o senhor falou de questão de cotrabalho, de Uber, de todas essas questões e de um desmonte, de uma justiça do trabalho que durante muito tempo foi altamente lucrativa para os cofres do Estado. Afinal, não se pagava antes, mas se pagava depois. Tá? E esse incremento também que a gente teve aqui da justiça do trabalho, será que a gente está passando por um novo processo de privatização de novo? Né? Que perdas de direitos estamos vendo a olhos vistos, né? Tanto pelas súmulas e alterações do STF, quanto por uma precarização de direitos que vai afetar principalmente o que a gente, em direitos humanos, né, que eu lido mais, que são as ditas minorias. Né? A gente já tem uma precarização do trabalho. Você vai ter lá mulheres negras, pessoas trans, com uma dificuldade imensa de ter postos de trabalho, quando tem, quase não tem direitos, né? A elas não são facultados direitos. E a gente, né? Nós aqui, trabalhadores brancos, héteros, cisgêneros, ainda temos alguns privilégios que podem nos sair da porta, né, nessa enxurrada de direitos aqui. E a minha pergunta vai exatamente nessa questão. Né? Todas essas súmulas, né, e projetos de lei que estão aí rodando, se a gente não voltaria aí quase que 200 anos numa privatização que existia. Né? Porque antes não se chamava direito do trabalho, não sei se vocês sabem, chamava direito operário, não era nem do trabalhador, era operário. Né? Hoje a gente chama de direito do trabalho, né? O que é muito esquisito, porque aí também tem o direito do empregador, para mim pelo menos. Então,
aí as minhas considerações e provocações. Muito obrigada. Muito obrigado, uma alegria rever. O discurso de desestatização da justiça, ele é muito forte. E ele é muito interessante. A justiça é cara para a sociedade. E hoje já em diversos ramos da justiça, a privatização é uma realidade. Então não pense que se a Gol brigar com a Shell por conta de combustível, preço do combustível aeronáutico, que ela vai entrar com uma ação na vara civil do Foro de Pinheiros. Não vai. Ela vai contratar um árbitro que recebe a preço de ouro, mas que é um jurista especializado em contrato de combustível. E aí vai resolver isso na arbitragem privada. Isso está se tornando cada vez mais sofisticado. Por um acidente, eu conheço uma característica do contrato de compra do banco francês pelo Itaú. Então, comprou o banco francês, todos sabem, né? Porque o Itaú é personalité. E o contrato de compra do banco preveu a arbitragem como solução dos dissídios, em razão do contrato. E aí é tão sofisticado que uma cláusula estabelece que os advogados que vão postular perante o árbitro devem falar francês como sua segunda língua. Porque como o árbitro será francês, se um deles for nativo, terá uma vantagem linguística sobre o outro. Então, até isso que o contrato resolve. Uma justiça privada, que é limpa, que não é acessível para todo mundo, e que resolve dentro dos critérios capitalistas, com baixo custo e alta eficácia, alta efetividade. Okay? Uma decisão só, altamente especializada, e aí isso se resolve. Então, a privatização da justiça é um movimento real. Né? O problema é que as tentativas de transformar ou abraçar com isso a justiça do trabalho foram vencidas até aqui. Né? Justiça do trabalho. Começou a reforma do judiciário em 1992 e o primeiro modelo, o primeiro texto da reforma extinguia a justiça do trabalho. O segundo texto a inseria como um ramo da Justiça Federal. É mais ou menos como a formiga anexar o elefante. Né? São 24 TRTs para 5 TRFs. A gente viraria uma sala social dentro do TRF. E aí, finalmente, depois de 14 anos, em 2004, concluída a reforma, a Justiça do Trabalho saiu, ainda existindo e com a sua competência ampliada. Isso foi luta, não foi acidente, não foi descuido, foi luta intensa dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos juristas, dos juízes, das associações de magistrados, dos sindicatos, enfim, todo mundo lutando para essa prevalência. O argumento de hoje, o argumento da atualidade, é muitíssimo forte, porque a gente está numa situação fiscal complicada, está com um Estado devedor complicado, o que reforça facilmente o discurso, precisa economizar. Precisa economizar onde? Tira daqui. José Afonso Pastore é um economista, consultor da Fiesp. Ele foi professor da FE, ele é aposentado, mas ele assina os artigos como professor da FE. Ele tem o direito, ele é professor da FE aposentado, Faculdade de Economia e Administração da USP. Mas o que ele faz mesmo é ser consultor da Fiesp, da CNI, e ele prega sempre contra a Justiça do Trabalho. E aí, um dia desse, ele fez um artigo no Estadão, faz tempo, dizendo que como a Justiça do Trabalho gasta mais do que aquilo que chega para o trabalhador, ela deveria ser extinta. Ela gasta muito para pagar pouco. E aí eu escrevi na hora de impulso um artigo em resposta a ele que o Estadão nunca publicou. E era o seguinte, a mesma lógica levaria um pastor que tem mais de 65 anos, se tivesse um infarto na porta do HC, que é o maior hospital público, né, do mundo, lá na Rebouça, o enfermeiro deveria chegar até ele na calçada e perguntar: qual é a sua idade? Aí ele dizia assim: 68. O enfermeiro dizia assim: lamento, o senhor é deficitário. E entrava, né? Porque com 68, ele sobrevivendo vai sobreviver pouco, então os recursos públicos devem ser aplicados nos doentes que tenham 30, 35, 32. É inaplicável para ele isto, como é inaplicável a lógica capitalista para a distribuição da justiça. Vamos traduzir para a polícia. Olha, a polícia resolve 2% dos crimes. Bom, então extingue a polícia, porque ela é deficitária. É essa a lógica. E a gente não está falando de empresa, né? A gente está falando de organização do Estado. Né? Então esse discurso ganha muito quando a situação fiscal do Estado é essa que a gente tem. O Estado é deficitário
e com dificuldades econômicas. Aí todo mundo adere ao discurso, é preciso extinguir mesmo, é preciso reduzir mesmo, não tem sentido mesmo. E aí começam a misturar os conceitos, mas o juiz tem 60 dias de férias, bando de folgado, ninguém trabalha, o processo não anda e pronto. E aí fortalece isso. Se não houver alteração, há algumas emendas ainda tentando sobreviver. Se não houver alteração da proposta de emenda constitucional 241, for aprovada como está, o TRT de São Paulo não funciona no ano que vem, durante o ano todo. Não é possível funcionar. Sim, alguém vai deixar fechar? Não, não vai. Mas aí, lá para agosto, vai aparecer um esforço hercúleo do IVES, do ministro Ives-Presidente, muito bravo e tal, e aí o executivo dá uma esmola, que é um crédito extraordinário, que dá para pagar as contas de setembro até dezembro, que foi o que aconteceu este ano. A justiça fecharia, não fechou porque houve um crédito extraordinário. E aí a gente fica na dependência, então, suplementar, que não entra para o orçamento. Até um tempo atrás era crime, né? Agora não é. Isso poderia ser considerado, né? Depende de quem está na presidência. Aí, isto torna a justiça duas vezes refém. É refém do primeiro orçamento e depois é refém do executivo na segunda vez que precisa pedir dinheiro, etc. E pedir eliminar. Concordo, acho que esse movimento de privatização é muito forte e o discurso liberal é convincente. Né? Bom, já funcionou de algum jeito? A gente teve algumas experiências de privatização de justiça privada trabalhista. Eu conheço uma aparentemente bem sucedida, uma empresa em São Paulo que tem essa prática. Durante o contrato de trabalho, o empregado já paga uma taxa, que é o fundo de remuneração do árbitro. E aí, havendo a briga, eles levam para a arbitragem privada e há poucas reclamações na justiça e fazem os árbitros lá. Então, essa empresa em particular parece desenvolver um modelo aceitável. Tirando essa empresa, eu não vou declinar até para não fazer propaganda disso, eu nunca vi funcionar. Tudo que eu recebo, que passou por árbitro privado, seja Câmara de Arbitragem, seja árbitro mesmo sozinho, na Câmara, ou seja a comissão de enrolação prévia, é mal feito. É feito pela metade. É feito para prejudicar interesse. Então o camarada aparece lá com uma conta de verbas rescisórias e aí diz que fez uma transação para receber aquilo em 3 vezes. Ora, gente, transação, segundo ano de direito, né? Solução de litígio mediante concessão recíproca sobre direitos duvidosos. Ora, quando o empregado aceita receber rescisórias parceladas, primeiro não há direito duvidoso, depois não há concessão recíproca. Só ele concedeu, não é recíproco, né? Isto não é transação. E aí vem, umas usam até o brasão da República, comissão de conciliação, para enganar quem está fazendo. Então, nenhuma das experiências que a gente conheceu de privatização da justiça garantiram algo melhor do que o juiz. E olha que eu tenho uma crítica visão sobre a atuação da justiça. Eu acho, e aí falo, já que é um ambiente acadêmico, que muito do que a gente faz na conciliação é também equivocado. Muito do que a gente faz. Quando o juiz fica lá dizendo, olha, melhor pegar o acordo, vamos fazer e tal, o cara está premido por 16 audiências no dia, está premido por sentenças por fazer, por normas e metas do CNJ, e tem que entregar a produção, e acaba dizendo esse absurdo, quando na verdade ele deveria ser o último a dizer aceito o acordo. Né? Olha a frase como é técnica, aceito o acordo porque a justiça não anda. Oi? Eu estou dizendo que a justiça não anda, então o que você está fazendo aí, né? Então anda você, né? Sai daí. Não pode. Então acho que a gente erra bastante. No entanto, mesmo com isto, a presença do Estado nessa normatização garante um patamar civilizatório menos indecente do que aquele havido na privatização da justiça. Então, olha o quadro e vá chorar em casa, porque já é tarde. Na cama, que é lugar quente, dizia minha avó, o direito material sofre ataque, porque a flexibilização, o legislado sobre o negociado sobre o legislado, sofre ataque jurisprudencial, porque é o Supremo desconstituindo todos os direitos que a gente construiu numa luta intensa dentro da própria Justiça do Trabalho, e o processo do trabalho se torna ineficaz, embora ele seja o melhor processo do mundo, ele não vai ter uma justiça que possa funcionar, porque não tem dinheiro para consertar a impressora. E a gente não tem mais direito social no Brasil. Então é isso. Bom, nós não recebemos nenhuma pergunta aqui na mesa. Queria saber se alguém quer fazer uso do microfone, que seja breve. Não?
Não? Bom, então, já caminhando para o encerramento, eu talvez possa utilizar aqui para vocês um exemplo, muitos foram ditos, mas um exemplo prático do que representa essa situação de precarização, não apenas do direito material, mas das formas de solução do conflito, sobretudo da justiça do trabalho, né? Nessa avalanche de desemprego que nós estamos vivendo agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos sobretudo, e que vem se agravando nos últimos tempos, nós temos muitas empresas fechando. E justamente neste momento, os sindicatos têm um acréscimo, um incremento extraordinário na sua demanda, e também a Justiça do Trabalho tem um incremento extraordinariamente alto na sua demanda. E nestas circunstâncias, o trabalhador normalmente ele não vai procurar tanto uma hora extra, ele está procurando verba rescisória mesmo. A liberação do fundo de garantia, um alvará para seguro-desemprego. E num momento delicadíssimo como esse que nós estamos atravessando, quando nós, advogados trabalhistas, além de professor, eu sou o coordenador do Departamento Jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Temos entrado com ações coletivas, substituição processual e tal. Quando a gente precisa de um alvará na Justiça do Trabalho, nós temos encontrado enorme dificuldade para conseguir isso, né? E alvará para quê? Para liberar um fundo de garantia numa empresa que não pagou nem verba rescisória. Para liberar um seguro-desemprego que talvez seja uma chance de sobrevivência durante alguns meses, sem qualquer esperança de encontrar uma nova ocupação. Ou seja, essa política que está sendo adotada é uma política absolutamente devastadora, gente. E só quem está experimentando isso na pele é que sabe daquilo que nós estamos falando. É dizer para um trabalhador que ele vai ter que esperar 3 meses sem ter recebido verba rescisória, vai ter que esperar 3 meses para, quem sabe, conseguir um alvará para poder sacar migalhas de fundo de garantia, porque a empresa também já não depositava o fundo há algum tempo, e nem sequer o seguro-desemprego. Ou seja, é realmente uma situação alarmante, essa que nós estamos atravessando. E aí não tem outro jeito, ou a gente resiste, ou a gente vai para as ruas, ou a gente enfrenta essa situação, ou as nossas chances, inclusive, de sobreviver ao final disso, como civilização, são muito baixas. Ou seja, a tendência da violência é se agravar ainda mais, né? A tendência dos problemas sociais, de maneira geral, é se agravarem ainda mais. Agora, aí depois coloca a culpa no povo brasileiro, né? No heróico para o povo brasileiro. Então, eu penso que hoje nós tivemos aqui um momento muito interessante, não é daquelas coisas que a gente se deleita, com prazer e tudo mais, porque é uma situação delicada, mas tivemos a oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês sobre uma realidade dura que nós estamos atravessando, e essas reformas, essas mudanças acontecem sobretudo nas escolas, nas universidades, porque se os estudantes chamam para si a responsabilidade de ir para a rua para buscar uma transformação profunda, não tenha dúvida que ela vai acontecer. Para isso, o primeiro grande passo, certamente, é um nascimento de uma consciência crítica de que as coisas precisam mudar e rápido, antes que essa desconstrução seja realmente irreversível e que possa causar uma verdadeira devastação. E desculpem aí o exagero, talvez, em alguns momentos na terminologia, mas é que eu não sinto de outra forma. A gente que vivencia isso no dia a dia, nós estamos com a Carmanguia, por exemplo, ocupada há 5 meses. Carmanguia, 70 anos. Quem não conhece a Carmanguia aqui no Brasil, né, tá fechada faz 5 meses. 5 meses ocupada pelos trabalhadores, porque os patrões desapareceram. Nós entramos no pedido de falência alegando um abandono do estabelecimento. A empresa foi devastada. Devastada. Foi um golpe, um desfalque. Não aconteceu só nelas, é um grupo que faz isso em outras empresas. E estamos em busca de uma rescisão indireta. E para, nesse momento, tentar receber o fundo de garantia com urgência mesmo humana, humanística, né? E o seguro-desemprego. Uma situação dramática.
E eu estou citando esse exemplo, poderia citar mais uns 20 aqui. Não estou falando só de empresas de pequeno porte, não, porque aí eu poderia citar uns 1000. Estou citando empresas de médio porte, empresas tradicionais. Eu não sei se tem alguém com algum parentesco aqui que trabalha lá, que sabe perfeitamente do que eu estou falando. A situação não está nada fácil. Ou nós chamamos para nós mesmos a responsabilidade de buscar uma transformação e dar um basta de imediato em tudo isso que está acontecendo, ou vai ser muito difícil nós enfrentarmos os próximos meses e anos que virão, né? Porque a tendência da coisa, do jeito que vai, é só piorar. Ok? Eu acho que encerramos, né? Bom, lembrar a vocês que nós teremos amanhã, naturalmente, o prosseguimento, né, da Semana Jurídica, amanhã e noite, pela manhã 8h30, à noite às 19h30. Nós tivemos um pequeno atraso hoje por conta de um problema no sistema, né? Mas amanhã eu espero que nós não enfrentemos isso, portanto, peço que cheguem no horário. E lembrando que nós teremos na quinta-feira o júri simulado lá no Semporp. Muita gente se confundiu aí, não precisa fazer inscrição nenhuma, basta comparecer de corpo e alma, pode levar parente, amigo, periquito, papagaio, sogra, quem quiser, tá certo? É um convite que nós estamos fazendo a vocês para prestigiar os colegas de vocês que vão fazer lá a apresentação, estão estudando, trabalhando, feito louco há meses para poder participar desse júri simulado. Então, um convite que eu faço aqui a vocês para que participem do júri, prestigiem os colegas, quinta-feira à noite, vai começar pontualmente às 19h30, porque isso exige um pouco mais de tempo da gente, às 19h30 lá no Semporp. Beleza, gente? Ok? Muito obrigado, professor Paulo.